Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Faz o trânsito começa por você. Dia dos Namorados, Not Shopping Barretos. Amor, meu porto seguro. Até 12 de junho, nas compras acima de R$250. Concorra a 8 pacotes para Porto Seguro com acompanhante tudo pago da Azul Viagens. Not Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu amor. Para o seu amor. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com vocês ouvintes até às 6 horas da tarde. Comigo aqui sempre ele, o nosso operador de som, Adilson Garcia. Vai falar outro nome aí, viu? Não, eu já errei uma vez, você ficou bravo. Eu já errei uma vez. Eu falei Adilson Matos, não foi? Adilson Matos, é. Você falou que até queria se chamar Matos. É, a conta bancária dele é melhor que a minha. É, fica um abraço aqui pro Adilson Matos. Exatamente. Né? Um grande abraço ao Adilson Matos. Bom programa pra você. Mas até que vocês têm uma fisionomia mais ou menos igual, assim, né? É, idêntico, né? O cabelo tá esbranquiçado dos dois. É. Mas ele tá... E ele usa mais camisa. É. Você usa... mais bola polo. Como tal, é que você observa isso tudo? Não, eu já tomei vários cafés com o Adilson Matos já. Não, ele é muito observador, né? Eu já tomei vários cafés com ele. É que eu compro camisa daqueles de pacote de 6. Leve 6 e... Pague 5. Pague 6. Como é que é? Leve 6 e pague 5. Isso. Só branca. Ou não, preta, né? Não, o que tiver mais barato. Não tem dessa de cor, não. Bom programa. Obrigado pra nós. E
também um abraço a todos os ouvintes que acompanham esse programa pelas redes sociais, YouTube, Facebook da Rádio Jornal, do Rafael Dutra, e também depois no YouTube e Spotify. Aqui, juntamente comigo nessa edição, Ronaldo Dutra. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Obrigado. E obrigado mais uma vez de estar participando do Café com Prosa. Maravilha, vamos lá. E aqui do meu lado está ele, que é uma pessoa super especial, um advogado renomado, uma pessoa que tem várias portas abertas aí. E eu, quando fui estudante de Direito na Unifeb, tive a grande satisfação e oportunidade de tê-lo como presidente da OAB. Era uma época que a OAB fazia muito evento. Eu tenho N certificados da OAB porque ele estava ali impulsionando. Foi uma época que eu conheci vários amigos dentro da OAB, seja do primeiro ano, segundo, terceiro, seja de advogado, a OAB vivia cheia. Ele é uma pessoa também que fez muito pela nossa cidade, por cargos públicos que passou, pela associação comercial, é membro da associação comercial aqui de Barretos, também é presidente do Sindicato do Comércio Varejista, é uma pessoa do bem, uma pessoa querida, que fazia tempo que nós estávamos tentando tê-lo aqui na nossa bancada, né? O Igor não está presente aqui, também tem um grande carinho pelo Dr. Roberto Arutinho. Boa tarde. Bem, depois de tudo que você falou, tá bom, já posso ir embora, não preciso falar mais nada. Que é isso, ouvinte, que eu ouvi muito o senhor hoje. Adilson, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E Rafael, não preciso falar, porque você está falando uma coisa de 20 anos atrás, né? Eu assumi a OAB em janeiro de 2004. Então, essa lembrança tua é muito bacana para mim. E nós tivemos, até eu recebi a Arani, o Gerson, outro dia no meu escritório. Aí já vamos ter eleição de novo. Aí ele falou assim, como tá? Aí o Gerson falou, Arutinho, você deixou um legado espetacular. Tá bom, qual deles? Não tem reeleição. Para que ter reeleição? Então você ensinou isso para nós. Depois você saiu, acabou a reeleição. Antes então, tinha sempre reeleição. Assim, a pessoa queria continuar, né? Aham. Continuar para quê, gente? Tem tanta gente boa, né? Forma uma diretoria, traz a pessoa junto. Né? Então esse negócio de reeleição, para mim, não tem nada a ver, né? Sempre você tem que estar inovando, modificando. Doutor, para quem está acompanhando, da onde o Dr. Roberto Arutinho veio, qual é a família, onde estudou, onde trabalhou, qual que é a sua trajetória, assim? Quem que é você? É isso, Dutra. A última vez que você fala doutor, você e ponto. Vamos lá. Que tinha um tio que falava assim, ele era de Goiás, lá de Damolândia, ele falava, qualquer burro carregar de livro é doutor. Então vamos lá. Eu nasci, sou aquariano, 2/2/54, e eu não vi passar esses anos todos, completei 70 anos, coisa linda, não vi. Fiz 70 anos. E eu nasci ali na Caixa Econômica Federal. Ali era a loja, o Bazar Joia, depois veio primeiro Casa Joia, Casa do Algodão e Bazar Joia. Então eu nasci ali no fundo da Caixa Econômica Federal. Depois viemos aqui, minha mãe está até hoje, graças a Deus, ali na 21 com a 1412. Estudei no Antônio Olímpio, naquele auge, né? E era pertinho, do lado, né? De casa. De lá fomos para o Estadão. Peguei a época de áurea do Estadão. Estive na fanfarra durante 5 anos, na fanfarra do Estadão, e isso e a minha turma toda. E depois fui para o terceiro científico e cursinho em São Paulo, fiz o Objetivo e o Marina Sintra. E dali depois eu fui trilhar faculdades, né? E aí eu confesso que foi um dos erros mais grandes que eu tive na minha vida, porque eu quero que vocês guardem essa frase. Quem faz o destino nosso, não é o tempo não, somos nós que fazemos o destino. E por várias coisas eu acabei indo para o norte de Goiás, que hoje é sul de Tocantins, para abrir umas terras, e depois voltei a estudar com 35 anos, formei com 39 anos. Que legal. E tive o privilégio, por estar na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, naquela oportunidade, vocês vão lembrar disso, a vara do trabalho não era a vara do trabalho,
era a junta do trabalho, né? Era um juiz togado e 2 juízes nomeados. Então eu fui juiz durante 9 anos, os últimos do Moicano, de juiz classista representando o empregador. Isso me deu um up violento, e aí junto veio a OAB depois que eu saí. Eu terminei em 2001, ganhamos a eleição em 2003, em novembro. Aí assumi a OAB e escritório, moçada boa. E eu não vi esse tempo passar, né? Então tem que parar assim igual você agora, no Café com Prosa, pra gente ir colhendo as coisas boas, né? Então a trajetória é essa aí. E para os nossos ouvintes, assim, o que te mais marcou nessa sua trajetória até hoje, nesses 70 anos bem vivido que o senhor tem? Vixe, foram várias coisas. Porque assim, a gente pode falar eu até falei na abertura do programa, que você tem uma participação ativa, seja no sindicato, seja na associação comercial, em gestões aqui na prefeitura, estando lá dentro do corpo, ou também com amizade, influência, conversas. Então assim, a gente sabe que você é uma pessoa muito respeitada, e quando a gente escuta, o Arutinho tá ali, o pessoal tem um respeito, tem uma admiração, sabe que você trata bem todo mundo, uma boa prosa, é democrático. Então assim, quando a gente sabe que a caneta está na sua mão, é questão de responsabilidade, entendeu? As pessoas ficam até um pouco mais tranquila. E eu não faço parte da associação comercial, mas eu vejo por fora, pela janela que eu tenho, que sempre quando você está ali, parece que a coisa flui, organiza, teve alguns desarranjos, você teve que ir lá e tentar ajudar, ajustar. Isso eu acho muito positivo. Não, eu estava com o presidente. Isso foi o pior. Isso eu acho muito positivo. O que te marcou nessa sua trajetória de 70 anos assim? Bom, vamos lá. Primeiramente a família, né? Eu casei com uma moça maravilhosa. Já estamos 47 anos juntos, 2 de namoro e 45 de casamento. É por isso que eu falo quando me passar. Tenho uma filha maravilhosa que me deu 2 netos, uma menina de 15 e um neto de 13. Então, primeiramente, a família. Né? Então, o que mais marcou essa trajetória familiar para mim foi uma base muito boa. Até porque meu pai, muito religioso, né? Minha mãe até hoje. Então, na minha conduta de uma religião, eu sou a favor de qualquer religião, porque o Deus é um só. Então, primeiramente, a família foi um grande ganho para mim. A segunda foi de várias coisas que eu fiz, eu falo com muita humildade. Eu fiz tudo bem feito. Tudo eu consegui, igual você falou, trilhando, assim, com uma justiça, assim. Eu nunca gostei, mesmo quando eu fui juiz, a gente votava, eu chamava o lado contrário, não, o lado que eu defendi, olha, você está sendo injusto com isso. O Roberto Arutin foi o 3º maior juiz do estado de São Paulo de acordo, como você diz, conciliador, democrático. E outra coisa, Ronaldo e Rafa, eu fui indicado para ser desembargador. Isso foi em 2010. Isso, eu falo até hoje, eu arrepio. Sim. Como é que uma pessoa do nada, de Barreto, sem apoio de ninguém, chega a ser quadro desembargador? Eu perdi, eu disputei 25 eleições, a única que eu perdi foi essa. Mas eu sabia que era político e os riscos que eu estava correndo. E eu perdi para o senhor Edir Macedo. Na lista que eu estava, tinha Hélio Dantas Lobo Júnior. Ele foi uma coisa bem política. Na época, o Edir Macedo apoiou a primeira eleição da Dilma, a Cutrale, teve mais um que me bloqueia, que eu não... Eu sabia dos riscos e eu perdi numa lista para ser desembargador. Então, o meu conhecimento, saber jurídico ou administração, porque se você for ver o nosso fórum trabalhista, leva o nome de Luiz Carlos Araújo. Ele ficou apaixonado em mim, Luiz Carlos Araújo. Tanto que, uma lembrança boa que você falou, em 86 para 87, a minha equipe fomos os primeiros a trazer um congresso nacional para Barretos. Barretos nunca teve um congresso nacional. Legal.
E na época o doutor Emanuel era o prefeito, fizemos na FEB. Dutra, nós tivemos 832 inscrições do Brasil toda. Foram 2 dias de congresso. E naquela oportunidade, o desembargador, que era presidente do TRT-15, ele falou para mim, Arutim, se você conseguir fazer isso aí, eu te dou um fórum trabalhista novo. E está lá o fórum, então eu falo aqui, a mão de Deus, a mão dele e uma minha, com a minha simplicidade. Então são, no comércio então nem se fala, por eu ter nascido dentro do comércio, 2 de maio de 82, que eu ingressei no Sindicato do Comércio Varejista. 2 de maio de 82. Associação Comercial, janeiro de 92. Foi naquele ano de eleição que eu entrei no conselho. E essa minha vocação de conciliador, democrático, comerciante, né? Eu tive loja, até uns 20 anos atrás, eu tinha uma loja de fitness. E seguindo os passos do pai. Hoje eu sou aposentado pelo comércio, não sou pela OAB. Então isso me deixa muito feliz, assim. E esse trâmite, em 2017 eu fui eleito por 3 anos presidente do Conselho Comércio Varejista do Estado de São Paulo. Eu fui votado na capital e no interior, pouca gente sabe disso. Legal. E você sabe quem foi meu guru? Um grande amigo seu. Dr. Sávio Baston, Domingos Sávio Baston. Que Deus o tenha. Foi a pessoa que eu, assim, me rebentei quando ele se foi. Sim. A gente sabia que o caso dele era grave. Foi o melhor amigo que eu tive. Mais sincero, mais honesto. Do irmão, bem, do parceiro, bem, né? Do bem. Tranquilo, atendia todo mundo, conversava com todo mundo. Eu falo isso, foram 2 pessoas que não tinham portas fechadas. Tanto ele como eu. Eu me sinto até hoje que não tem porta fechada. Verdade. Então isso me deixa muito feliz. Então, eu preciso deixar você falar, perguntar, imagina. Porque se eu começar a contar casos, porque eu te falar, eu me dei bem lá na pecuária, na advocacia até hoje, dentro do comércio. O que eu não engulo é a política partidária. A de classe eu nado de costa, mas a partidária eu estou fora. Depois a gente vai entrar nisso, que eu quero entender. Ronaldo. Arutim, muito obrigado por estar aqui no programa e perguntando sobre a questão do comércio. Como que o senhor vê o comércio atualmente daqui da cidade de Barretos, depois com a abertura da Rua 20? Qual que é a sua visão? Vamos lá. Pergunta excelente. Comércio. Nós tivemos agora Loja do Futuro na Associação Comercial. Quem trouxe foi a FEComércio, o meu sindicato, nós trouxemos. Nós estamos fazendo essa palestra no estado de São Paulo inteiro. É uma coisa muito gratificante quando fala assim, não, quantas compras você já fez pela internet, pelo e-commerce? A minha filha só compra direto, né? Mas eu, quando eu tinha... Gente, eu fui preso com 11 anos dirigindo. Eu topei com o jipinho da polícia e tal. Com 14 anos, eu dirigi em São Paulo como gente grande. Então, eu tive esse privilégio do meu pai, sabe? 25 de março, Zé Paulino. Então, naquela época gostosa de São Paulo, a gente ficava no Hotel Windsor, ali na São João Catimbiras. Gente, eu tenho tanto caso. Enfim, então, o que é o mais gostoso? O comércio de você pegar na mercadoria, exatamente, de você experimentar o sapato. Então, esse comércio nunca vai morrer. Também acredito. A nossa loja do futuro foi isso. Acreditem no comércio. O comércio, hoje, tem muitas pessoas que acontecem, Ronaldo, a pessoa sai de uma empresa, pega um dinheiro bom, fala, vou abrir uma empresa. Ou ele tem que passar por um Sebrae. Exatamente. Ele tem que passar por um Senac. Hoje não tem essa mais. Meus avós falavam assim, primo, olha o bolso, o estoque e o cofre. Pronto, já fez o balanço. Gente, já foi essa época. Hoje você, só de impostos, é uma coisa assim que você não tem como sobreviver. Resumindo, o comércio é uma das coisas mais lindas que eu tenho no meu sangue, né? O comércio sempre vai sobreviver, mas a pessoa tem que estar atrelada a essas entidades. Tem essa estatística.
Em 10 anos, cada 10 empresas que abrem, só 2 que sobrevivem. Sim. 5 já morrem no primeiro, segundo ano, infelizmente, porque não vão ter essa assessoria. Barretos, abertura da Rua 20, foi um sonho realizado. Nós, desde a época do Marreta, o Luiz, pessoa maravilhosa, grande presidente da CIB, do Barretos, e um grande empresário, né? Então, naquela oportunidade, nós trouxemos a Bia Gardia, fizemos projeto da Rua 20, da 17. Então, esse projeto já existe há 20 anos. E com a abertura agora, quem é que não fala que a cidade mudou? Ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou. Aí eu paro assim, fico olhando e falo assim, nossa, parece que o pessoal quer passar aqui na rua. É uma coisa interessante. E eu falo com gratidão, Ronaldo e Rafael, eu devo isso muito à Dona Graça, porque nós tivemos uma conversa antes e com a Dona Graça a gente abriu a Rua 20. E abrimos, assim, em tempo recorde, né? Isso, verdade. A oposição xingou, não sei o quê, que ia só em dezembro. Então a gente combinou assim, quem perguntar é 60 dias, mas nós vamos fazer com 30. E ficou... Deus abençoou essa obra tão grande que ninguém quebrou uma unha, não furou um dedo. Foi 21 dias. Então, vamos falar assim, o centro de Barretos, eu até comentei isso com o palestrante, é um shopping de céu aberto. Sim. As lojas ali são lindas. Muito. Todo o pessoal que vem de fora, inclusive o palestrante, disse, falou, gente, que centro bonito de vocês. Mas não se esqueça, Ronaldo e Rafael, quem abriu o shopping foi a CIB. Quem trouxe da primeira vez foi o Vander Ramos, pelas lojas americanas. Aí tivemos aquele processo de fechamento de vários shoppings no Brasil todo, não só foi Barretos. E voltou com a abertura, eu tive com o Sérgio Gomes lá em Ribeirão esse final de semana. E aí estava falando, Sérgio, como o tempo passa, né? O outro Sérgio que veio aqui lá do Nordeste, que descobriu Barretos, fez um negócio, pronto. Nós não boicotamos o shopping. Verdade. O shopping é parceiro nosso. Sim. O que eles precisarem, o shopping é parceiro. O Ricardo, então, é uma pessoa vencedora. Sim. Enfim, o comércio de Barretos está muito bem, é um polo regional de compras que nós não podemos ficar desatento a esses sinais. Eu acho que foi muito legal o senhor falar da obra da 20 ali, da abertura, que realmente foi uma obra rápida, com uma boa qualidade. Não foi uma obra a contento, foi uma obra muito bem executada, muito bem feita. Planejada, e a gente sabe dos entraves que tinha ali, tubulação de água, de esgoto, fiação, isso, aquilo. Ali era uma obra muito complexa e complicada, que eu sei de outras gestões que não fez e embarrigou. Né? Vamos ver, porque vai isso, aquilo, tal. Aí punha desculpa na Câmara, quando eu era vereador. Eu lembro. Até levei uma fama na época lá que eu não merecia, mas o tempo mostra quem é quem, por isso que eu fico em paz comigo mesmo. Por quê? Não queria enfrentar algumas coisas para poder fazer. E ali tem que pôr o projeto debaixo do braço e ir lá com a equipe e fazer. E foi o que aconteceu. E realmente, quando eu passei ali, eu tava fora na inauguração e tal, eu sei que eu cheguei acho que fazia uns 2 ou 3 dias que tinha inaugurado. Eu cheguei direto, falei, eu vou passar lá pra ver. E eu cheguei tarde, já era quase meia-noite. Eu entrei pela 7, fui lá, a hora que eu passei clarinho e tal, você fala, caramba, parece que eu tô passando em outro ambiente. E aí o que eu fiz? Passou um período, veio um amigo meu de São Paulo. E ele é muito capital, São Paulo, nascido e criado ali. A mãe dele trabalhou com o Paulo Maluf, o tio dele foi secretário de Estado com o Paulo Maluf e tal. Então, o interior ele vem muito pouco. Aí eu peguei e falei pra ele, eu vou te levar pra você conhecer o nosso centro. E era final da tarde também. Ele, que gostoso, olha, o pessoal fica aqui, o pessoal isso, o pessoal aquilo. Porque assim, a vida em São Paulo é acelerada, né? O pessoal fica no centro, mas é acelerado. No interior, o pessoal tem mais calma para poder apreciar o comércio, para poder usufruir de um suco, de um pastel, de passar na matriz e ver, sentar num banco. Ele consegue ter os sentidos mais aguçados e aproveitar isso. E aí, conversando também com os empresários, isso na época que eu era vereador, eu falava muito assim, concordo com o senhor que o shopping e
o centro se completa, como outros polos regionais que a gente tem. Só que a gente tem que pegar o centro e fazer ele ser essa menininha dos olhos de ouro. Porque ali você tem uma oportunidade de estar o céu aberto, sabe? De você ter contato com a natureza, de ter uma árvore, de ter um pássaro, de ter uma praça que você pode passear, sabe? De sentar e pegar uma água de coco. Então, assim, tem que explorar, igual um cartão postal que eu acho lindo na cidade de Barretos, que é uma pena que não tem mais. É a região dos lagos. Nós só temos uma região dos lagos, que tem 4 lagos ali, enfim, mas nós temos uma, que é uma pena também, que o senhor conseguiu levar o fórum para lá trabalhista, poderia ter ido os outros organismos lá, tipo a prefeitura tem uma sede lá, a Câmara Municipal, e a gente estabelecer ali um polo administrativo, porque você fomenta e fortalece o comércio local também. E a gente tem que ter essa concepção, doutor, e eu tenho aprendido muito isso no mestrado que eu faço de gestão em políticas públicas lá na GV. Eu vejo, claro, Barretos tem o viés do turismo, Barretos tem o viés da saúde, mas Barretos é comércio e serviço. Esse está no nosso DNA, só que esquecem. E assim, é sempre a associação comercial lutando, batalhando junto com os sindicatos ali, mas eu acho que é uma discussão que merece uma maior amplitude para que outros gestores de outras áreas também comecem a analisar. Porque a gente faz o comércio forte, a cidade está forte. O que fomenta Portugal? É o turismo, mas é o comércio e serviço. O comércio e serviço de Portugal é muito avançado. Fomenta isso, porque é um paísinho pequenininho. Está ali no estreito. Tem o turismo, mas é comércio e serviço. É a entrada da Europa. O comércio ele é muito forte. O pessoal chega ali, dali, vai ampliando para o resto da Europa, ali, do continente. Então eu vejo que está no nosso DNA isso. Tá? E eu fico feliz quando a associação comercial divulga, fortalece muito isso. Então eu fico muito feliz com isso. Como eu nasci no comércio, né? É vibrante isso, é muito cativante, né? E o comércio, o serviço hoje é o que mais emprega. Disparado. Exatamente. Disparado. Hoje nós não temos chapas mais. Você fala, que cidade que você vê cá? Antigamente, nas nossas campanhas, a gente à noite, quando tinha as promoções de antivéspera, mandava uma pessoa pegar chapas de carro. Então, vinha muita gente de Guaíra, de Planura, de Frutal. Colim de Jaborandi nem se fala. Mas Barretos é um polo regional de comércio. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigada. Pessoal, nós estamos recebendo aqui também em nossos estúdios a Letícia Oliveira Lemos, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade. Letícia, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês no Café com Prosa, para bater uma prosa, né? Opa, literalmente. E como é que tá as ações lá do Fundo Solidariedade? Vamos já aproveitar e emendar 2 perguntas aí. Porque a época pede, né? Nós vamos começar o inverno. Como é que tá a campanha agora do frio? Como é que tá também em Barretos, que é uma preocupação que eu tenho, até quando eu fui vereador tentei fazer projetos nesse sentido, o pessoal em situação de rua. Você é uma pessoa que sempre quando eu vejo um outro pedindo, eu já vou no seu WhatsApp e mando, Letícia. Direto, tinha um cara que eu passava, ele tava pedindo, eu mandava pra Letícia, ele sumia. E aí ela ia com a equipe, por quê? Porque você tem que ir lá abordar, entender a necessidade da pessoa e tentar socorrer e ajudar. Porque se você não faz isso, chega um, chega outro, depois fica uma situação incontrolável. Isso eu sei porque eu participo de algumas reuniões lá na Sé, lá em São Paulo. Mandar um abraço pro Coronel Camilo, que é o nosso subsecretário lá. E eu participo. E aí melhorou muito o centro de São Paulo. Muito, muito, muito. Mas é aquele trabalho que eles vão em cima e vão vendo, vão abordando. Tá certo que outros problemas lá nem se compara com os nossos. Mas fico preocupado. E como é que tá esses 2 aspectos? Aqui os moradores de rua, eles são, na verdade, da pasta da Secretaria da Assistência Social. Uhum. Né? No inverno, então a gente sempre procura fazer alguma coisa para levar um cobertor, né? Teve um ano que o Estado deu aqueles sacos, então eu saí durante a noite, junto com a Ronda, junto com outros trabalhos, para que a gente possa acolhê-los.
né? Nesse momento nós tivemos aí essa tragédia do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que Barretos se solidarizou muito através de várias ações e ao mesmo tempo nós temos a nossa campanha do agasalho, né? Porque nós também temos famílias aqui que precisam desse agasalho, precisam do cobertor. Já doamos mais de 300 cobertores, estamos sempre pedindo doações, porque aquele agasalho que não te serve mais, ele pode servir para uma criança, pode servir para um adulto, junto, que eu falo, com a minha pequena e grande equipe, porque na verdade nós somos em 4. Comigo 5. Então tudo que tá chegando eu já estou selecionando, porque meu celular não para, às vezes é 24 horas, então chega o pedido, eu sei o que tem, eu acho mais fácil a gente já direcionar, porque nós temos o brechó do amor. O brechó do amor, ele funciona desde o primeiro dia da gestão da Paula. Então todas as roupas que chegam são selecionadas. Estou com mais de 10 sacos de descarte, que são lixo. Que são roupas que não funcionam, que não servem. Tem condição. Olha. Chegam roupas ali sujas, fedidas, às vezes vomitadas. Olha. Então a gente tem que selecionar, porque eu falo, não é porque você está doando que você vai entregar uma roupa, né, de qualquer jeito. Então esse cuidado nós temos, e eu falo, a família às vezes nem precisa, mas ela vê ali o brechó do amor, ela fala, ah, não, tá aqui, eu vou levar. Exatamente. Né? E agora, como limitou, né, e por uma causa grande, que foi Rio Grande do Sul, as doações, então nós estamos tendo esse cuidado, né, de direcionar realmente para aquela mãe que me grita na madrugada, ó, meu filho não teve como ir para a escola porque estava com muito frio. Então nós temos esses casos, peço de coração, quem puder tá levando ali no Fundo Social, que é na Rua 16, que é 2931. Quem não puder, é só entrar em contato, depois nós já vamos passar os contatos, que nós damos um jeitinho de buscar. E além de roupa, eu falo que todas as doações são muito bem-vindas. Esses dias nós entregamos uma geladeira para uma avó que tem 4 netos deficientes. E essa avó tinha que utilizar a geladeira da vizinha. Então nós estamos sempre buscando não só roupas, não só alimentos, mas também tá participando da vida das famílias em diversas situações. Legal. Letícia, e assim, se a pessoa quer se doar como voluntário, ela pode também ir lá ou é mais na assistência social? Ah, tipo, ela quer ajudar vocês a separar o material, tem essa possibilidade? E então, ela doar o tempo dela lá no hoje fundo o trabalho voluntário, eu sempre peço para a gente direcionar, né? Essa pessoa pode sim estar colaborando, a gente pode estar conversando, é que ali dentro do Fundo Social muitas vezes não tem como, porque a gente usa muito da ética também, né? Eu tenho ali casos e casos, então até com as minhas meninas a gente tem que estar sempre reforçando essa questão da ética para não expor a situação das famílias. Eu tenho feito palestras com essas famílias, porque eu falo que não é cuidar só do alimento, alimentar o corpo. Eu falo que muitos precisam alimentar a alma. E eu tive casos assim, das pessoas chegarem ali revoltadas, às vezes brigando com o filho, e as minhas palestras são meio que uma vivência, eles participam. Legal. Né? Então é uma troca ali muito positiva e que eu tento preservar um pouco, né? Porque eles falam de vida, e eu abro mesmo para que eles possam trazer a história, possam dividir essas dificuldades, e tem sido muito bacana os relatos. Eu até ia perguntar a respeito disso, depois eu passo para você, Ronaldo. Qual que é os maiores problemas que você enfrenta ali? Que são alguns gargalos que tá acontecendo na cidade, ou que chega... Porque o que você falou é muito bonito. Às vezes não é o problema material, mas às vezes falta a parte espiritual. Que é uma tríade da humanidade, e é legal quando você externa isso para outras pessoas, para começar a entender e compreender. E quando você ouve, você já alivia o coração da pessoa, né? Sim.
Hoje mesmo nós atendemos maternidade atípica. Nós temos atendido mensalmente. O que é maternidade atípica? São as mães com filhos deficientes, né? E nunca tiveram um olhar, nem estadual, nem municipal. E nós sabemos que muitas vezes essas mães não têm como trabalhar. Não é nem por falta de vontade, mas é porque aquela criança, o filho deficiente, acaba exigindo muito delas. Então, hoje foi o dia delas. Eu iniciei a semana passada uma live que vai ser feita todas as sextas-feiras, às 11 horas, para já passar o cronograma da semana seguinte, que é uma forma também deles se organizarem, né? E já vem para o atendimento, sabe que vai ter a palestra, que já vai ser atendida. Então, nós também estamos tendo esse cuidado. E hoje, como eu te falo, já foram 1.807 atendimentos direto nesta gestão, tá? Não é atendimento do outro, não, porque com as instituições, nós já atendemos as instituições com mais de 51 mil quilos de alimentos e mais de 21 mil litros para as instituições. Que eu falo que tem um valor muito grande, porque enquanto elas estão, às vezes, nas pontas, temos ILPIs, que são aquelas que abrigam, né, que acolhem aquelas famílias que mais necessitam. Então, o Fundo Social também tem participado nessa gestão com as instituições, com os atendimentos, e eu tenho eu falo que são casos que me marcam, né, um morador de rua. Né, você falou de morador de rua, ele chegou lá pedindo ajuda para se libertar das drogas, da dependência química. E ele falou assim para mim, sabe onde eu tô morando? Eu tô morando ali do lado, porque a minha vontade de sair uma vaga para mim ser cuidada é muito grande. E eu naquela correria, fazendo outras coisas, eu atendi ele e falou, você me ajuda? Eu falei, olha, eu vou tentar. Né? Porque tudo que está dentro do nosso alcance a gente tenta, mas não vou te prometer. E deu muito certo da internação dele sair tipo 2 dias depois. Aí ele foi lá, me levou, não estava no local, mas me levou 3 colares e falou, olha, esses 3 colares você entrega para ela, porque eu estou muito grato dela ter me dado a oportunidade. Então eu falo que são situações como essa. Como nós temos também pessoas que já precisaram do fundo e que hoje, às vezes, até com dificuldade, leva uma cesta básica para participar. Temos vários cursos de capacitação, que tem sido também uma marca muito forte nessa gestão. Já formamos 158 pessoas, né, 158 famílias. Tínhamos uma dívida do município com o estado de 2017, que tinha 23 formandos que não tinham sido formados. Então me ligaram assim do estado, falaram assim, vocês têm uma dívida. Eu falei, como assim? Falou, não, mesmo que não era da sua época, é uma dívida do município. Então nós corremos, nós nos organizamos, muitas vezes essas famílias não acreditam nelas. Tá? Então é onde eu falo que esse trabalho próximo, esse estar junto, olhar para eles, para a autoestima e principalmente para acreditar. A hora que você olha para aquela menina ali, às vezes até umas senhoras falam assim, você é capaz, será que eu sou? Falei, vai na primeira aula. Aí chegou a terceira aula, ela já traz. Olha, Letícia, eu fiz a escova, porque a gente estava com curso de cabeleireiro. Agora nós estamos com de MDF, já fizemos outros cursos. Temos agora também, elas vão aprender a fazer bolo, né, confeitaria. E aí, a hora que elas começam a produzir, você precisa ver o brilho no olhar de falar, realmente eu sou capaz. É a diferença de projeto assistencialista com projeto intervencionista. Quando você intervém, você realmente muda aquela sociedade. Ronaldo. E um recado para os nossos ouvintes do programa Café com Prosa. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa 0 e mais. Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com a supervalorização do seu seminovo. Consulte condições.
Venha conferir a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep Barretos. Obrigado, Ronaldo. Ô, Arutim, eu notei aqui a hora que a gente estava falando aí desses 70 anos, da CIB, enfim, uma pergunta que sempre o pessoal fala é do Senai. Já teve alguma coisa do Senai vir para Barretos, algo nesse sentido? Porque a gente tem o SESI, a gente tem o SENAC, né? A gente estava falando de comércio, fortalecimento, a gente sabe que é mais voltado para a indústria, né? Mas teve algo nesse sentido? Nós não temos Senai, mas nós temos SESI. Porque o Senai é da Fiesp, e Paulo Scaff. Quer dizer, não é o Scaff, mas só para você entender, Senai, torno, essas coisas, é fantástico. Mas nós temos SESI, não temos Senai. E o SESC? Já teve alguma época do pessoal comentar para vir o SESC para Barretos, algo nesse sentido? Eu tenho guardado, toda a minha vida Porque o SESC agora está expandindo, né? Eles estão adquirindo áreas... doadas. Estão o SESC não compra, só recebe e fazem, igual a obra que nós fizemos em Bebedouro do Senac. A prefeitura deu o terreno, gastamos 44 milhões. Nossa. É top. Lá a chuva que cai, o frio que faz, tudo se aproveita. Enfim, o SESC, o finado doutor Danilo Miranda de Santos, que faleceu agora em menos de um ano, ele esteve aqui na gestão do Dr. Web. Eu tenho isso tudo guardado em jornais. Nós visitamos 3 lugares naquela oportunidade. E aí, o nosso presidente até hoje, o Abraham Scheim, me chamou e falou: Arutim, o Zé Elias da Casa Damasco estava comigo. Barretos está prontinho para ter o SESC. Tá. Por que eu vou dar o SESC para você? Ele falou: desse jeito, cai dos teus olhos? Não vou. Por que a cidade não não paga as contribuições do SESC? Eu falei para ele: de fato, eu tenho esse problema. E outro dia nós estávamos em Bertioga, inclusive levei o Domingos Neto por tantos anos. Eu falei assim, aí nós estávamos numa mesa lá e falei: Domingos Neto, ainda bem que você está vivo. Fala por que nós não temos SESC. A culpa é sua, Domingos Neto. E sua e do Bampa, do Daniel Bampa. Na oportunidade, quando nós assumimos o sindicato e teve essa conversa toda, nós chamamos todos os contabilistas na CIB, tivemos uma reunião. Gente, está se passando, vocês precisam recolher as guias ESE. A resposta foi seca. Mal os empresários pagam a nossa mensalidade, por que nós vamos pagar a contribuição? Chega, rasga e joga fora. Falei: Domingos Neto, ainda bem que você está vivo, que você não vai negar isso. Enfim, mesmo assim, o professor Danilo veio, nós escolhemos naquela oportunidade o Joque, que estava no jeito, ali na Rua dos Coqueiros, onde tinha uma área da prefeitura, que ainda ia fazer o campo lá, na frente do SESI, né? Só que virado ali para... como é que chama aquela rua do filho do... aquela rua E nós ganhamos... Frederico Zanam? Isso, Frederico Zanam, obrigado. E nós ganhamos 5 alqueires ali onde está a Faculdade de Medicina. Eram 28 alqueires, 5 para o SESC, 3 para o Maurício de Souza. Então nós íamos ter um parque temático ali. Legal. O SESC ia fazer uns apartamentos, igual tem em Bertioga, e que acabou não virando. Aí dali para frente veio com essa parte de por que Barretos não contribui, ponto. Eu falo com muita simplicidade que hoje eu ocupo o Conselho Nacional do SENAC, eu estava no Rio de Janeiro em março, e aí sentei com 2 que vão me ajudar a trazer o SESC, falei: e daí, Ivo? Ele falou assim: Arutim, calma. Falei: só falta Barretos e Votuporanga. É isso aí. Só isso. Sim. Aí ele falou: esquece Votuporanga, é Fernandópolis. Ah, é? E de fato ele tem razão, porque Votuporanga está mais próximo de Rio Preto, e Rio Preto tem uma grande sede. Então ele falou: é Fernandópolis e Barretos. Vamos aguardar o dia que acontecer, até porque
Até te convido, vocês dois, a irem comigo na inauguração de Franca. Ou para que fazer um prédio daquele tamanho? O que se gastou em Franca, dá para você fazer 4 unidades. Bacana, é muito dinheiro, gente. Eles gostam de fazer coisa de primeiro mundo. Isso é verdade. Então, Barretos vai ter oportunidade sempre. Então, assim, deixar claro para os nossos ouvintes da Rádio Jornal, do programa Café com Prosa, como a gente falou aqui no começo, você tem 70 anos muito bem vivido, com atuações fortes em vários setores que a gente ressaltou aqui. E para ter mais 70 anos mais bem vivido, fica um compromisso aqui do senhor batalhar para Barretos ter um Sesc. Mas vai acontecer. Eu tô sentindo. Não, por exclusão eu achei. Não, já vai vir por exclusão, porque só restou Barretos e agora Fernandópolis. Você vê Franca, Ribeirão, Catanduva, foi para Catanduva por causa de um senador. Catanduva é igualzinho Barretos. Sim. Não muda nada, é Sim. população, é PIB, etc, Isso. etc. Porque as pessoas lá de fora acreditam que a gente tem um. Quando você fala que não tem, porque é meio, os grandes polos sempre tem. Não, mas Barretos não tem? Não, não tem. Mas como não tem? Não, não tem. Mas eu fico feliz que o seu Maquininha, junto com meu pai, trouxe o Senac, que hoje está na 23, e na minha gestão eu consegui comprar os 2 terrenos laterais e aumentamos, né? E agora nós vamos comprar o fundo também. Olha que bom. Ali Então, precisava, que estava estrangulado. Isso. Então eu fico feliz que no que pode, ao meu alcance, a gente tem buscado. Letícia, você falou muito aí do atual e quais são as perspectivas para o futuro. Tem algum planejamento para o futuro? O que vocês estão pensando até o final do ano, para depois? Como é que está aí? O que vocês estão precisando? Você já falou no começo dos agasalhos, então fica aqui uma chamada para o pessoal que tiver roupas em condições. Sim. E a gente recebeu nessa bancada aqui também o Ronaldo da Multishine. E aí ele pegou e falou assim, olha, tem umas doações que o pessoal tá querendo desfazer, é vergonhoso. E aí ele falou aqui bastante, bateu, falou, olha, vamos doar coisas dignas, coisas que dá pra você vestir, coisa isso, não é pra descartar. Você coloca na posição, né, da pessoa, da pessoa que vai receber. Sim, ó, na verdade nós estamos também hoje, até estou aqui com 60 a mais. Ó, hoje pode mostrar aí que vai aparecer aí, ó. 350 idosos Legal. assistidos e acompanhados pelo Fundo Social. E muitos deles não têm WhatsApp, às vezes eu acredito que estejam nos assistindo, né? E que não foram atendidos. Nós fizemos um encontro lá no Instituto Federal, onde deu para atendermos 182 idosos que compareceram. E aqueles que não compareceram por algum motivo, quinta-feira, a partir das 8h30, nós estaremos ali no Fundo Social para atendê-los. Da mesma maneira, quem nos procurou, porque nós temos o dia de atendimento, que agora ficou para as terças-feiras, para aquela família que ainda não é assistida pelo fundo, porque está numa situação de emergência, tá? Então, mas nas sexta-feira nós vamos atender as famílias que solicitaram em abril e maio. E algumas delas nós não conseguimos entrar em contato. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que sexta-feira nós estaremos lá a partir das 8h30. Eu até peço que cheguem até as 8h30. Por quê? Para participar da palestra, para ter a oportunidade de conversar. É um momento que eu procuro ouvir essa população. Às vezes está com problema na saúde ou na educação, que é um pedido da nossa prefeita. Ela pede para que a gente trabalhe interligado. Legal. Então, tudo aquilo que eles levantam, saindo dali, eu já entro em contato também com a secretaria responsável e procuramos acolher essas famílias da melhor maneira. Ó, nós estamos caminhando já para o encerramento do nosso programa. Letícia, minha avó, sempre quando eu estou aqui em Barretos, vem fazer o programa, eu passo sempre nela, né? E ela pergunta, Rafael, quem que vai no programa hoje? Porque ela é uma grande divulgadora do meu programa. Que legal. E a comunidade, as senhoras dela ali, todas acompanham. Aí eu falei, vó, vai o Dr. Roberto Arutin, esse eu conheço. E vai a Letícia. Ela, Rafael, eu gosto da Letícia.
Nunca vi ela não, mas eu gosto dela. Manda um abraço. Olha como que é a sintonia. O trabalho marca, né? Aí eu peguei e falei, nossa, avó. Eu falei, eu já quase assim saindo. Eu falei, não, pode deixar que eu vou dar um recado pra ela. Manda um outro abraço pra ela. Ela tá que com ela chama? Dona Zilda. Viu, Dona Zilda? Meu abraço. Fico muito feliz. Quem sabe vamos ter uma oportunidade, né? Eu admirei, porque ela é muito sincerona, né? E o Ronaldo ainda fica pegando, vó, calma, vó, porque acho que vai ficando mais velha, e às vezes ela vai falando, porque às vezes eu falo de não, esse eu não gosto. Esse eu acho que você não tem nem que sentar perto. Não basta, não dá uma boa energia, não. Desse jeito. Eu falo, vó, que Deus abençoe. Né? Ela é sábia. Ela me manda os áudios, nossa senhora. E assim, Rafael, aproveitando a oportunidade, eu pretendo continuar da mesma maneira. O nosso ritmo ali de trabalho é muito grande. Agradecer as meninas, né, minha equipe, porque eu falo que sozinho eu não faço nada, né? Todas nós pegamos no chifre do touro, como eu digo. Mas dizer também da importância das doações. Aquelas empresários que ainda não conhecem nosso trabalho é muito transparente, nós sabemos as famílias que nós temos doado. Quando surge alguma dúvida, eu faço questão de ir pessoalmente, realizar a visita. Temos nos deparado com situações, às vezes, muito tristes, mas que mostra realmente a importância desse trabalho social na nossa cidade. Então, quem quer doar, o endereço, tem algum telefone de WhatsApp? Nós temos, depois eu vou estar te passando para vocês colocarem, sim. Pode entrar, inclusive, no meu pessoal, que Barretos inteiro tem, então pode passar o meu pessoal. Quem quiser doar, ou empresário que tiver alguma dúvida antes de doar, quiser ir conhecer nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo para que a gente possa continuar. E não posso esquecer também da emenda. Eu tive um vereador, que é o Paçoca, que deu a emenda 2023 para o Fundo Social. Teve momentos muito críticos, que eu até acho que a gente tem que ser muito justo em dizer que se não fosse essa emenda, eu não teria conseguido realizar esse trabalho, esse acolhimento com as famílias, que graças a Deus nós temos feito numa constância. E ganhamos também uma emenda 2024 do mesmo vereador, que foi o Paçoca. Então, eu também sou muito justa em dizer, agradecer o Savenhago, que tem sido um grande parceiro. E nós temos a campanha do Natal de Luz, que é um período, inclusive a pedido da Paula, que além da cesta nós doássemos o frango. Então, nós vamos, se Deus quiser, para o 4º ano de Natal de Luz. E já deixo aqui meu pedido para que a gente possa, né, levar. Meu avô dizia, seu Chico Lemos, toda família merece pelo menos um frango na sua ceia. Então, nós temos isso assim como uma missão. E agradeço muito. Obrigado. Arutim, estamos já caminhando suas palavras finais. Você já começou dando uma aula aqui. Tem que voltar mais vezes, tem muita coisa. Tem. O tanto de anotação que eu fiz aqui. Mas eu quero porque a Letícia fala também, viu? Porque eu convivi. A Letícia tinha que vir. Olha, também. Soltou umas aqui que eu falei, meu Deus do céu, eu só olhando aqui no horário, o Adilson olhando pra mim. Eu já, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Eu trabalho dessa menina e participei e ajudei muito ela. Teve até pós-pandemia. Nós levamos, foi engraçado, a Letícia falou assim, Arutim, olha, nós estamos tendo alimento, tudo, mas tem que ter higiene. O pessoal na pandemia ficou sem higiene. Graças a Deus nós conseguimos um caminhãozinho fechado, 3/4. Legal. De higiene lá, foi doado lá no Senac, foi direto para ela. E cobertor, a gente tem, então o trabalho da Letícia é espetacular. E é um trabalho voluntário, né? Que fique bem claro isso. É um trabalho voluntário, igual a gente faz na Associação Comercial e no sindicato. Muita gente acha que a gente tem salário, né? Que salário? Nós temos dor de cabeça direto, é de coração mesmo que a gente faz. Então fica aqui, Letícia, meus parabéns no trabalho que você tem feito. Muito obrigada. Você E o Arutim realmente você é raiz, grande né? parceiro. Você é raiz, né? Você está seguindo a família, foi a primeira coisa que eu falei, família, né? Família no isso começo. Ela tem, né? Isso é o mais importante. Bem, pessoal, estamos encerrando mais essa edição do nosso programa. Já estouramos aqui, só Abdala vai ficar bravo.
Mandar agradecer você, Arutinho, agradecer você, Letícia. Mandar um abraço para a Sirlene, que está acompanhando a Letícia, que está nos estúdios aqui da Rádio Jornal. Agradecer você, Ronaldo, pela participação no dia de hoje. E a você, Adilson, e você, ouvinte da Rádio Jornal. Na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas, mais uma edição do programa Café com Prosa. E também pela todas as plataformas digitais. Tchau! A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero e mais. Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa... Dia dos Namorados, Not Shopping Barretos. Amor, meu porto seguro. Até 12 de junho, nas compras acima de R$250. Concorra a 8 pacotes para Porto Seguro com acompanhante tudo pago da Azul Viagens. Not Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu amor. Para o seu amor. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!